Oi pessoal, tudo bem? Muito obrigado por estarem aqui no meu canal Esperança e Mistério. Vinheta. Meu nome é João, eu sou mestre em Ciências da Religião e quem quiser saber um pouco mais a respeito da minha formação, das minhas produções, pode entrar no meu site www.esperançaemistério.com.br. Lá tem todos os meus livros para download, tem link para as minhas publicações e pode ver também o primeiro vídeo dessa série que eu falo um pouco da minha formação e tudo mais. E lembrando sempre que esses vídeos não têm nada a ver com psicologia. A psicologia é uma ciência, tem um método dela. Aqui eu não estou falando de psicologia, eu só estou falando das minhas vivências pessoais e do que eu penso em relação à vida e à espiritualidade. Bom, então vamos para os slides. Nós estamos na aula 5, como se conectar com o mundo espiritual. Slide 09, o contato com o mundo espiritual. 9.1, elementos básicos para se comunicar. A respiração, práticas corporais, ambiente, uso de elementos simbólicos, o número de pessoas concentrando nos símbolos, o tempo em que se concentram nos símbolos. 9.2, as principais práticas espirituais. Pedir ajuda, proteção, limpeza, energização, experiência mística e gratidão. Bom, pessoal, na última aula a gente falou um pouquinho a respeito da maneira como eu entendo o mundo espiritual, a nossa relação com seres espirituais. Então agora eu vou entrar um pouco em como a gente faz para se conectar com esses seres espirituais, com as frequências mais elevadas, a maneira como eu entendo. Bom, vamos começar com a respiração. A respiração ela é muito trabalhada dentro da yoga e outras práticas espirituais. A maneira como a gente respira pode levar a nossa mente a ficar mais calma, mais tranquila, nos dá uma sensação de tranquilidade, de paz e também facilitar com que a gente se conecte com determinadas frequências da nossa mente, determinadas frequências da espiritualidade. Quem se interessar mais pelo assunto, com certeza vai encontrar bastante coisa interessante, principalmente o pessoal que pratica yoga, que tem bastante exercício de respiração. Falando de yoga, as práticas corporais costumam ajudar bastante em questões relacionadas a deixar o nosso corpo energético fluindo bem, a fazer com que a gente tenha mais clareza mental. Então é importante ressaltar que tem práticas corpóreas como yoga que podem ajudar a gente a se conectar com frequências da espiritualidade mais elevadas. É bom também colocar a questão do ambiente. Um ambiente organizado, um ambiente limpo, um ambiente que tenha símbolos que remetem a frequências espirituais mais elevadas, símbolos que nós entendamos como bons, como relacionados com amor. Com certeza isso ajuda a gente a se conectar com frequências mais elevadas. Um outro elemento que ajuda a gente também a entrar em contato com frequências espirituais boas é a quantidade de pessoas que estão juntas no mesmo propósito. Quando nós temos várias pessoas que estão buscando uma mesma frequência, um mesmo tipo de espiritualidade, dá para perceber, pelo menos eu percebo, que é mais fácil se conectar com a espiritualidade quanto mais pessoas estiverem nessa mesma sintonia. O uso de elementos simbólicos é muito importante. Eu considero que é uma das principais chaves para que a gente consiga se conectar com frequências mentais mais elevadas, com o mundo espiritual. E essa questão dos símbolos, elas podem ser aplicadas de diversas maneiras. Pode ser desde fecharmos os olhos, imaginarmos uma história, ficarmos repetindo um mantra,
a gente fazer alguma coisa mais concreta, como acender uma vela. Todos esses comportamentos simbólicos acabam nos ajudando a se conectar com as frequências que esses símbolos remetem. E aqui vale lembrar que eu não acredito que existe símbolos mágicos, palavras mágicas. Eu acredito que é bem mais importante a intenção que a gente faz o comportamento simbólico do que algum poder que uma palavra tenha, ou que uma forma geométrica, ou uma escrita, ou qualquer coisa nesse sentido tenha. Eu não acredito em palavras mágicas e símbolos mágicos. Por fim, uma coisa que influencia bastante em a gente conseguir se conectar nessas frequências é o tempo que a gente passa se dedicando a se concentrar nesses símbolos. Demora um certo tempo para a gente conseguir atingir determinados estados, então, na minha experiência, quanto mais tempo conseguir ficar se concentrando, conseguir ficar fazendo um mantra, mais a gente vai conseguindo atingir essa frequência que nós desejamos buscar. Bom, agora item 9.2. As principais práticas espirituais. Dentro de diversos lugares que eu participei, diversas práticas diferentes que eu já tive contato, tem algumas que eu percebo que me ajudam mais para atingir determinados estados. A primeira que eu gostaria de ressaltar é a prática de pedir ajuda. Eu percebo que quando a gente pede ajuda para os seres invisíveis, para os seres de luz, fica mais fácil de ter essa conexão. Então, a primeira prática é pedir ajuda. A segunda prática fundamental é proteção. Da mesma maneira como no mundo material grosseiro a gente tem coisas que podem nos causar mal, eu acredito que também deve ter coisas no mundo material sutil, no mundo espiritual, que podem trazer algum malefício para a gente. Então, eu acho sempre muito importante a gente realizar práticas relacionadas com proteção. Geralmente, os símbolos que as culturas usam para se conectar com essa questão de proteção são símbolos fortes, ferozes, determinados, às vezes alguma coisa relacionada com animal, como um leão, ou talvez uma pessoa com armadura, com espada. Então, geralmente, para se conectar com essa questão da proteção, símbolos relacionados com força, com poder e com a capacidade de proteger. Outra prática que eu considero fundamental é a prática de limpeza. Eu acredito que o nosso corpo material sutil, assim como o nosso corpo material físico, ele pode ficar com coisas que a gente não gostaria. Então, práticas de limpeza, práticas de restauração, pode ser usando símbolos como uma cachoeira, uma energia que passa e limpa a gente. Eu considero que é sempre muito importante fazer algum tipo de prática para a gente se conectar com essa frequência de limpeza. Outra prática que eu acho bem importante é relacionada com a energização, relacionada com cura, com melhora, com desenvolvimento, a gente trazer para nós essa energia boa que ajuda a gente a se desenvolver, a ficar bem, a ficar pleno de energia boa. Mais uma vez, a gente pode usar a imaginação, imaginar que nosso corpo está ficando cheio de uma luz, que essa luz nos deixa forte, nos deixa bem disposto, nos cura. Essa é uma prática que eu acho bem importante também. Agora, é bom falar um pouquinho da frequência da experiência mística, que eu acho o que existe de mais importante no mundo, a melhor experiência que a gente pode ter. Eu já falei um pouquinho a respeito das características da experiência mística e de como é difícil a gente realmente ter uma experiência mística.
mas a gente pode se aproximar de alguma maneira dessa frequência e ter um pouco dessa boa sensação de ter a experiência mística. E eu acho isso muito importante, porque na experiência mística a gente tem uma noção de que tudo vale a pena, que todo sofrimento serve para um bem maior. E o mundo material, ele é muito cheio de sofrimento. A vida, ela é muito instável. A gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente no futuro. Então, quanto mais a gente conseguir se ancorar nessa frequência de experiência mística, de que a vida é boa, mesmo independente das condições materiais, melhor. É lógico que naturalmente eu considero que existem algumas condições materiais que é muito difícil a gente estar bem, a gente estar feliz se a gente estiver sofrendo com elas. Mas ainda assim eu acredito que é sempre importante a gente buscar a experiência mística e da própria maneira como a mente funciona, quanto mais a gente faz uma coisa, mais fácil acaba ficar fazendo essa coisa. Por exemplo, eu nunca joguei tênis. Se eu começar a jogar tênis todo dia, vai chegar uma hora que vai ficar mais fácil para mim jogar tênis. Eu acho a mesma coisa em relação à experiência mística. Por mais que eu acredite que nem seja possível uma pessoa estar na experiência mística constantemente, quanto mais a gente caminhar nesse sentido, melhor. Os simbolismos que eu costumo usar para tentar se conectar com essa frequência são relacionados a ver a beleza do universo, ver o poder da criação, ficar pensando, poxa, como é bonita a cor preta, como é bonita a cor branca, como pode um ser ter criado a cor vermelha. Todas essas coisas acabam me levando um pouco para essa frequência. E também alguma palavra, algum mantra, como por exemplo o mantra Om. Como eu já disse, eu não acredito em palavras mágicas. Eu acredito que o mais importante é o significado que a gente atribui para a palavra. Então, se eu atribuir para a palavra Om o significado dessa conexão com a experiência mística, eu ficar repetindo esse mantra acaba me levando a se aproximar dessa frequência. Por fim, a prática da gratidão é uma prática que eu considero muito importante do ponto de vista da espiritualidade. Quando nós estamos agradecendo, nós estamos vendo as coisas boas da vida. Então, eu sempre acho bom ter o hábito de agradecer a espiritualidade, ter a gratidão pelas coisas que nós temos. A gente pode usar símbolos também, a gente pode mentalizar coisas, fazer imagens, mas é sempre importante a gente tentar se conectar com a gratidão, a gente agradecer pelas coisas. E essa aula continua no próximo vídeo. Lá eu reflito a respeito da existência da vida depois da morte e a questão do mistério.